Olá, que Deus abençoe você mais uma vez. Vamos dar continuidade a essa meditação da Bíblia em ordem cronológica. E agora nós vamos entrar no capítulo 21 de Atos. Bom, se você tem gostado desse conteúdo, ele tem te ajudado, então partilhe o vídeo e dê o seu gosto também, tá bom? Espírito Santo, do meu Deus, eu peço que o Senhor venha nos guiar a toda a verdade. A verdade é Jesus, é a palavra. Por isso, meu Deus, nós estamos meditando nela para que o Espírito dela esteja em nós. Meu Deus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, lava-nos para que possamos ser dignos de ouvir a Tua voz. Eu peço por essa pessoa que está acompanhando essas meditações, que o Senhor seja com ela durante a vida dela e ela seja contigo, para que haja comunhão, uma verdadeira comunhão. Eu entrego a todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Atos 21, capítulo 21, versículo 1. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo caminho direito, e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rodes, de onde passamos a Patara. E achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de descarregar ali a sua carga. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. Então, aqui o Espírito está até em letra grande, né, que simboliza que não era da vontade dos discípulos, mas o próprio Espírito Santo dizia para ele não subir a Jerusalém. Porque se isso acontecesse, como ele estava tensionando fazer, haveria problemas, né? E o ministério dele, então, poderia acabar subitamente. No 5. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, com suas mulheres e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia, oramos. E despedindo-nos uns dos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Comentário: Filipe, o evangelista, foi um dos escolhidos pelos apóstolos para administrar o trabalho com as viúvas. Ele evangelizou Samaria, anunciou a salvação a eunuco e etíope, e levou a palavra de Deus por toda a planície costeira. E aqui que nós vemos o poder do Espírito Santo, da palavra, sendo dirigida pelo próprio Deus para evangelizar toda aquela área. E Paulo, ele vai se chegando aos lugares e vai conhecendo as igrejas, vai falando com as pessoas, né? No 9. E tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo. Assim, ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e entregaram nas mãos dos gentios. Então, quer dizer, o Espírito Santo estava tentando avisar o apóstolo Paulo sobre tudo que iria acontecer. Mas Deus também tinha um propósito com ele no que iria acontecer, né? Mas aqui muitas pessoas pegam essa passagem aqui, né, para justificar a adivinhação, né? Para justificar o que vai acontecer no futuro. Eu já vi pessoas adivinhar: olha, irmão, você vai sofrer um acidente e você vai ficar entre a vida e a morte, e depois acontece, né? Mas eu vim de um meio espírita em que isso era normal, né? Nós vamos consultar os espíritos para saber o que vai acontecer no futuro. Só que o nosso futuro,
ele pertence a Deus. Ele não pertence aos espíritos e nem muito menos a mim. Então, quando eu entrego minha vida para Deus, eu creio que Ele está no controle de tudo. Sim, vai permitir tudo, mas eu não acredito em adivinhação. Adivinhação é nada mais e nada menos do que eu já vivia antigamente, na minha velha vida. Então, eu rejeito completamente isso. 12. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me no coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O comentário do versículo 13, estou pronto. Paulo não estava indiferente aos anseios dos amigos, mas mostrou para todos que estava preparado para morrer, se preciso fosse, pela causa do Senhor Jesus. Aquele que antes perseguia e tirava a vida dos que confessavam a fé, agora estava disposto a perder a própria vida por causa dela. A exemplo de Paulo, devemos estar prontos para tudo, isto é, prontos para agradar a Deus e recusar fazer a vontade da própria carne, prontos para sermos ridicularizados, rejeitados por quem não conhece a Deus e prontos para servi-lo por toda a nossa vida, pagando o preço que for preciso. Então, Paulo também estava sendo conduzido pelo próprio Espírito Santo para Jerusalém. Havia um objetivo e um dia ele já esteve daquele lado dos fariseus, dos perseguidores. Agora ele estava do lado de Jesus, mas ele tinha um propósito. Talvez ele pensasse, que o que ele iria pregar, falar, ainda poderia ajudar muitos outros sinceros também na fé, mas estavam perdidos e enganados porque não reconheciam Jesus. No 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. O comentário, faça-se a vontade do Senhor. Os cristãos tentavam em vão fazer Paulo desistir da ideia de ir a Jerusalém. As lágrimas deles afligiu o apóstolo, mas ele não podia se deixar levar por elas. Ao afirmar que estava disposto a perder a própria vida pela causa do Senhor Jesus, deixava claro que nenhum apelo emotivo enfraqueceria o seu propósito ou o impediria de cumprir a sua missão. 15. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnason, Ciprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-o saudado, contou-lhes por miúdo, o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios e apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. A questão de Moisés, da lei, a circuncisão, era coisa do passado. Isso me faz lembrar o que Jesus havia dito sobre o odre novo e o odre velho, sobre o pano novo e o pano velho, né? Só para relembrar, ele falou que não se pode pôr vinho novo em odres velhos, porque vai arrebentar o odre velho. Assim também, não se põe remendo de pano novo num pano velho, porque vai arrebentar o velho. Então, assim também, a nova lei, né? A nova aliança que agora está estabelecida, não na velha lei, não através dos rituais que eram feitos, mas sobre a nova aliança, né? Sobre a aceitação da graça, o favor que Deus nos fez, oferecendo o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Então, se eu quero ser salvo, não é através da obediência da lei que eu vou alcançar a salvação, mas é pela graça divina. Então, eu vou a Jesus. Ele é a minha salvação.
Ele é a minha redenção. Então, é isso que o apóstolo queria fazer as pessoas compreenderem, né? Que não adiantava elas estarem apegadas às leis, às tradições, à circuncisão, se elas não fossem a Jesus. Elas poderiam até fazer isso, mas se elas não se voltassem para Jesus, não haveria condições alguma delas serem salvas. Então, é isso que ele está querendo dizer. Agora, o 22. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos, para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito e achando por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue e do sufocado e da fornicação. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. Ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou esse santo lugar. Podemos chamar aqueles homens de propagadores das fake news, né? Eles estavam, se ele estava ali é porque ele estava consagrado, né? Santificado. Quer dizer, eles ignoraram tudo que eles viam, eles só queriam vingança, né? O desejo ardente do coração deles era se vingar do apóstolo Paulo. 29. Porque antes tinham visto com ele na cidade de Trofimo, de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte e o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Veja que situação, né? Quer dizer, eles estão tão preocupados, né, com a contaminação, mas a pior contaminação não estava fora, no templo, estava dentro deles, né? Mas veja o que a cegueira espiritual faz na pessoa, né? Ela faz ter extremos, né, e causar mal à vida das outras pessoas. 32. O qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar em 2 cadeias, e lhe perguntou quem era o que tinha feito. E na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia, clamando: mata-o. E quando ia a conduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Bom, como um filme, agora cenas do próximo capítulo. Vamos saber o que Paulo vai falar, né? Vai ser, olha só, o momento importante. Já que aquelas pessoas queriam tanto matá-lo, ele tinha o direito à palavra. Então ele usou o direito que ele tinha, né,
Primeiro porque ele tinha dupla nacionalidade. Então, ele tinha os direitos dele e ele usou esses direitos mais para levar a Cristo. Aquela multidão estava furiosa, muitos da multidão nem sequer sabiam o porquê, né? Assim, você já deve ter ouvido falar disso, né? A voz do povo é a voz de Deus. Se a voz do povo é a voz de Deus estaria dizendo, mata-o. Então, mais uma vez, nós temos como comprovar que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz das maiorias, que ou quer vingança ou quer benefícios próprios, né? Bom, em resumo, é benefício próprio. Então, aquelas autoridades conseguiu mover as massas contra Paulo. Pronto, eles tinham uma arma apontada para Paulo. Bom, nós vamos ver o que Paulo vai falar, vai ser muito forte. Próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe e ilumine você.